Daqui a pouco começando. Sejam bem-vindos. Estamos começando aí a rodada de negócios da i2AI, né? Que é justamente essa possibilidade de vocês conhecerem soluções, né, que funcionam na área de inteligência artificial, né? A gente tem visto aí muita gente preocupada, perdida aí em encontrar boas soluções, o que que tem que funciona, casos de uso, muitas possibilidades, e a gente resolveu fazer essa curadoria, selecionar aí essas empresas que estão já atuando nessa área e poder compartilhar. Então, a ideia aqui com vocês que estão chegando aí, estão se conectando, é a gente fazer essa apresentação de 6 soluções diferentes aí, com empresas diferentes, para vocês poderem perceber quanto isso já está funcionando, já está rodando, já está algo no nosso dia a dia. Então sejam bem-vindos, antes de mais nada aí, eu sou Alexandre Del Rey, sou o diretor-presidente da I2AI, da International Association of Artificial Intelligence. Tem muita gente aí que eu conheço, outros que são a primeira vez que estou vendo. A gente vai começar a tocar a nossa programação, esses 15 primeiros minutos é para dar uma contextualizada do que está acontecendo no mundo de inteligência artificial, do que está acontecendo especialmente no Brasil e na indústria. Hoje nós vamos falar exclusivamente de soluções para a indústria. Então, são soluções bem específicas, muito aplicadas no mundo da indústria, que é enorme aqui no Brasil, tem muitas oportunidades, e vou deixar um tempo grande, né, de você gentil aí com vocês, de vocês poderem conversar com todas essas empresas, essas organizações que vão estar aqui presentes, para vocês tirarem dúvida, verem o que está acontecendo, perguntar mais em detalhes, porque cada uma delas vai ter 10 minutos para falar. Então vamos começar aqui, deixa eu começar compartilhando a minha tela. Nós vamos começar aqui esse bate-papo trazendo algumas alguns números do que está acontecendo no mundo de, de inteligência artificial hoje no Brasil, no mundo da indústria. Nós vamos falar um pouco, né, que esse movimento está acontecendo, felizmente está acontecendo. Talvez não da velocidade que eu gostaria, que precisava, mas está acontecendo e é inexorável, pessoal, é inexorável. A gente está vendo esse movimento vai de fato acontecer, está acontecendo no mundo, vai acontecer no Brasil e a gente tem que estar preparado e esse é o nosso papel aqui como associação de trazer isso para se preparar. Então, quero fazer um panorama. Eu peguei aqui 2 pesquisas da Confederação Nacional de Indústria, das indústrias aqui do Brasil, para mostrar como é que está esse panorama, como que está acontecendo aqui no Brasil essa transformação digital. Queria começar mostrando que no final de 2020, né, a gente teve essa pesquisa com 509 empresas, né, foi feita entre outubro, final de outubro e comecinho de novembro de 2020, e mostra como estava a adoção dessas tecnologias no Brasil. Né? E aí a gente vai ver, né, infelizmente, 10% das empresas estavam adotando algum projeto de inteligência artificial na área da indústria, tá? Na indústria 4.0, apenas 10% das empresas pesquisadas tinham algum projeto. Então, olha como isso ainda está inexplorado. O lado bom é que a parte de sensorização está aumentando, a parte de robótica também tem bastante gente trabalhando. Então, está aumentando isso. E vai aumentar mais porque o mundo, esse movimento do mundo também está acontecendo, né? Mas nem tudo assim, é um quadro ruim. Por quê? Porque em 2020, final de 2021, né? Na verdade, no começo de 2021, do dia 1º ao dia 16 de abril de 2021, a CNI fez uma nova coleta para pegar mais informações, aí com mais empresas, com 1.691 empresas de vários portes, pequena empresa, média empresa, grandes empresas aí, mais ou menos balanceado. E olha que legal, as empresas que estão usando essa tecnologia estão vendo benefícios. Aumento de produtividade, 72% delas falaram, quem está usando falou, pô, aumenta a produtividade, melhora a qualidade dos produtos e serviços, reduz custo, melhora o processo de tomar decisão, aumenta a segurança do trabalhador, e aí vai, aumenta a eficiência energética, que hoje, com a energia no tamanho que está, com o preço que está, é algo
incrível, algo espetacular. Então, vocês estão vendo que as empresas que estão usando veem benefícios. E há um aumento gradativo. Que bom, né? Se for ver aqui, eu marquei algumas das tecnologias, a CNI escolheu 18 delas, né, para várias fases da indústria, onde está sendo usado, na parte de processo de produção, na parte de gestão dos negócios de processo de produção, você vê aí que ainda está muito incipiente. O que está se usando muito é sensores para controle de processo, que aumentou quase metade das empresas hoje do Brasil tem usado algum tipo de sensor, que é bom, porque tem dados, né? A coleta de grandes quantidades, Big Data, na parte do processo produtivo, está acontecendo também, em 21% das empresas. A inspeção de qualidade automatizada em 18% das empresas. E as tecnologias mais, por exemplo, sensores de visão computacional, ou que conseguem fazer uma automação digital das linhas no AIoT, nós vamos falar disso hoje, passou de 8% para 27% das empresas. E aplicações específicas de inteligência artificial em 9%. Então, está tendo um ganho, está tendo uma melhoria. Isso é muito bom. E vocês também, quem não está usando, quem está acompanhando a indústria e não está usando ainda, vocês vão ter competição, cada vez uma competição mais automatizada, com mais ferramentas mais preparadas. Se a gente for olhar para o desenvolvimento do produto, pouca gente está usando inteligência artificial. E a gente fala de metaverso, de digital twins, né? 3% das empresas estão usando. Isso é a grande tendência de usar ambientes simulados. Isso é uma grande tendência para a indústria, pessoal. Anote aí, esse número vai aumentar e quem não começar a pensar nisso num pouco espaço de tempo vai estar vendo, se comparando com quem está usando e vai ver a diferença de performance. E na parte de produto mesmo, na parte de novos negócios, tem, claro, um grande uso, né, cada vez maior de uso de chatbots, de sistemas automatizados de atendimento ao cliente, então vamos ver isso também, e um pouco de uso, né, também crescente de design assistido por inteligência artificial. Então, está um aumento aí grande dessas tecnologias. Se for olhar para a parte de processamento de grandes quantidades de dados, monitoramento de produtos, de processo, né? Isso também aumentou. A gente vai falar de RPA aí hoje, que são soluções que automatizam o processo, que também está dentro da caixa de inteligência artificial. Então tem muita coisa bem legal. Esse daqui é o levantamento da CNI, tá, pessoal? A i2AI tem um comitê de inovação que fez esse levantamento aqui. Eles fez levantamento, é muito mais amplo a aplicação de inteligência artificial somente na indústria 4.0. Pode ser usado em treinamento, em monitoramento remoto, em manutenção preventiva, em gestão de ativos, em segurança, em controle de qualidade, em gestão e otimização industrial, em engenharia, na digital warehouse, né, fazer um armazém digital, em soluções financeiras, para poder olhar mais para soluções do ESG, né, e do meio ambiente, para a parte de suprimentos, para marketplace, para inovação, para customer experience e para soluções de rastreamento em geral. Então, gente, olha o que está na mesa, olha o portfólio e olha quão flexível são essas tecnologias ligadas à inteligência artificial. Quem está participando do comitê, quem é associado, está participando do comitê, está vendo quais são as possibilidades e discutindo o caso de uso. Então, é uma coisa incrível, né? E nesse ano, segundo semestre, a i2AI está lançando, junto com a BDI, nós vamos fazer esse book com 100 casos de inteligência artificial no Brasil, em vários setores, na indústria, em vários setores aí. Então, aguardem, anotem aí. É no segundo semestre esse lançamento. Se você tem um caso bacana ainda, que quer aparecer nesse e-book, entre em contato com a gente, aí comigo, com a Mariana, com a Natânia, aí é só escrever para a gente, que a gente tem maior interesse de colocar também, se o caso é interessante, colocar o caso no e-book. Indo para os finalmente, indo para a preparação aqui para vocês entrarem nas soluções, por que as empresas não implementam com tudo isso de benefícios, com uma necessidade crescente, com o mundo todo caminhando? O que está segurando as empresas? O primeiro é esse primeiro ponto aqui, o alto custo de implantação. Por isso que nós trouxemos aqui as empresas que vocês vão conhecer aí.
muitas startups, tem empresas de grande porte aí também, mas eu queria que vocês chegassem à conclusão se é alto mesmo ou se vocês estão buscando estão usando a abordagem errada, a percepção errada, ou estão buscando os fornecedores errados. Então, esse eu não vou comentar aqui em mais detalhes, mas conversem sim com as empresas que estão apresentando soluções para vocês chegarem nas conclusões de vocês. Tá bom? Agora tem esses outros 3 aspectos. Estrutura e cultura. Cultura da empresa. Pega. Está pegando mais. Mais do que em 2016, tá? É um problema sério isso. Né? A gente ter essa cultura de inovação. Outra coisa que pegava mais em 2016, mas ainda pega. Quanto que eu vou ganhar com essa implementação? Né? Nós vamos falar disso na sequência aqui. E falta de conhecimento. A liderança não conhece essas tecnologias digitais, não conhece nada, fica difícil inovar com elas. E para esses 3 pontos aqui, aí a i2AI, ela tem solução para isso, tá, pessoal? Então, a gente fez questão de criar uma série de cursos introdutórios, né, para todos os públicos. Então, se vocês quiserem, tem aí, ó, tudo isso aí são temas de portfólio nosso, um pouco mais de LGPD, fundamentos de Data Analytics, entender mais de metaverso, inteligência artificial para os negócios, fundamentos de tecnologias de inteligência artificial, governança dos projetos. Tem um portfólio enorme, vai na nossa página, entra lá, você vai ver quanta coisa legal que tem lá, e especialmente para calcular ROI. Calcular retorno de investimento. Pô, não sabe? Tem esse curso, que a próxima turma acontece em outubro agora, ó, Estratégia de Transformação Digital. Para quem tiver aqui, ó, um voucher, Estratégia 50, paga só R$ 295. É só escanear aqui e entrar lá no preço lá do 590, colocar o voucher, você paga R$ 295 aí, né? Para esse curso que ajuda a calcular o ROI. Então, não tem desculpa, tá, pessoal? Falar, não, o problema não sei calcular o ROI aqui, vocês vão ver a maior parte de projetos de inteligência artificial bem priorizados, escolhidos corretamente aí, tem ROI muito positivos. Vocês vão ver aí com as apresentações dos colegas quanto que dá para trazer de dinheiro aí. E as segundas barreiras, o segundo tipo de barreira, são as barreiras externas. Falta trabalhador qualificado para eu contratar, para me ajudar nessa jornada, falta. Né? Você viu que está piorando. 30% dizia que era um problema em 2016, 37% dizem que é um problema em 2021. Dificuldade de identificar tecnologias e parceiros. Por que a gente está montando essa rodada de negócios aqui? Justamente porque a gente está fazendo essa curadoria desses parceiros que, para vocês conhecerem, falam, ó, esses caras, eles estão a fundo, são ficando cada vez mais especializados no tema, são as pessoas certas para isso. Então, nós fizemos a curadoria para isso, né? E o mercado ainda não está preparado. 29% das pessoas acham que o mercado não está preparado, os fornecedores não estão preparados. Esses que nós trouxemos aqui estão preparados. Eles estão preparados para o desafio, eles sabem, têm projetos, sabem como é, desafios nessa linha, não estão começando agora, já tem como ajudar vocês nisso. Então, para esse ponto, e aí eu convido vocês, falo, pô, mas eu não estou me sentindo ainda preparado. Pô, você tá aí a oportunidade de todo mundo aí que está aí, que não é associado ainda, se associar, ó. Plano super em contas aí, pessoa física, quer se associar, 349 ano. Associação Startup, 2.295 ano. PME, 2.995 ano. Né? Menos, né, R$300 por mês, aí, baratíssimo. E associações corporativas, 29.995 por ano, tá, pessoal? Né? Agora, essas empresas que estão aqui, todas elas são nossas associadas. Vamos começar aí o show, né? Estamos aqui pontualmente às 4h15 aqui, estamos começando um minutinho antes aqui das 4h15. Vai estar aí falando, não o Eugênio hoje, vai ser o Felipe, mas vai falar o Felipe da Murabei, falando de decisões certas com o apoio de valem muito. Na sequência, Machine Learning para o aumento do rendimento de processos industriais, com o Matheus Ferreira. Depois, projetos de inteligência artificial, aumentando a produtividade e reduzindo desperdícios, com o Jean Lins Brito Zanata. Também, na sequência, velocidades super-humanas com RPAs em seus processos, com Alexandre Seidel, da Lumina Mind.
Na sequência, AIoT, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, na melhoria da produção fabril, com a Engie4, com o Yuri Bernardo da Engie4, e Inteligência Artificial no chão de fábrica, com a Adeline Século da Bosch. Beleza? Então, olha, vai ser uma tarde aí cheia de possibilidades, tá? Então, termino por aqui. Vocês que não conhecem a i2AI, entre lá no site i2ai.org, né? Que a gente é o porto seguro para sua jornada no mundo de inteligência artificial. Com certeza você não vai se arrepender aí. Tá aí meus contatos, meus telefones. Aí nós temos várias redes sociais, Facebook, LinkedIn, YouTube, tem o nosso site, tem muita coisa legal, então acompanhe a gente. Eu vou parando a minha tela por aqui, né? E vou passar para a primeira grande estrela da noite aí, Felipe, da noite não, da tarde, não chegamos à noite ainda. O Felipe falar de decisões certas com apoio de A valem muito. É com você aí, Felipe. Obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo. Boa tarde, pessoal. Deixa eu jogar o PPT na tela, só um minutinho, por favor. Eu posso compartilhar aqui? Pode, por favor. Pode começar, Felipe. 10 minutinhos para você. Tá no mudo, viu, Felipe? Tá no mudo. Prontinho, boa tarde. Opa. Deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Eu compartilhei a tela, ela ficou no mudo por algum motivo. Tenta de novo lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Realmente, eu compartilho, ela fica no mudo. Deixa eu tentar compartilhar de outro jeito aqui. Deixa eu ver. Beleza. Isso aí é novidade para mim. Isso é... Tá aparecendo agora? Agora sim. Vamos lá. Vamos assim. assim. Maravilha. Vamos lá. Então, quem somos nós? A Morabê é uma empresa de cientistas de dados, né? E o que a gente faz é basicamente levar esse método científico para as empresas, né? E como que a gente faz isso? A gente gosta de trabalhar tanto com a parte da estatística mais avançada, quanto essa parte de machine learning, né? A gente costuma ter a gente fala que a gente costuma trazer o melhor dos dois mundos, né? A gente tem uma plataforma de Pumpwood que a gente está desenvolvendo, que faz a gestão do ciclo de vida do modelo. A gente gosta de trabalhar com componentes open source, né? E a gente também tem parcerias com universidades, né? Principalmente para deixar a gente bem afiado quando chega algum projeto que literalmente está das artes. A gente também já atendeu a empresas de todos os setores, a indústria, setor de serviços, bancos, enfim. Tem um leque bem interessante, né? E o que a gente vai trazer aqui? A gente vai trazer para vocês uma apresentação, mas para pensar probabilisticamente, né? Uma questão que a gente sempre vê nas empresas, essa questão da tomada de decisão, geralmente é um sistema muito imbricado, que, de certa forma, ele se confunde tanto a parte da previsão quanto a parte da decisão. As regras começam a se confundir e começa a não ficar muito legal. A gente gosta de trabalhar sempre em duas etapas, né? Tanto separar em dois momentos, a parte da previsão e a parte da decisão. Isso porque a previsão você quer se antecipar a algum cenário, estudar qual a probabilidade de acontecer algum cenário, enfim. E já na decisão é o que você faz com essa informação, como que você operacionaliza ela, né? Qual o nível de risco que você aceita tomar e qual a função de curso que você quer trabalhar. Quer dizer, a gente separa essa tomada de decisão em duas formas, né? Então, faz a previsão e depois faz a decisão. A gente acha que isso geralmente traz bons retornos desse jeito, né? E uma coisa interessante é que a gente não tem a pretensão de fazer um modelo matemático que explique tudo, né? Primeiro, porque isso não existe, a gente teria que ter todas as variáveis do mundo, isso e fora que tem um componente de incerteza que é inerente à vida, né? Quer dizer, um modelo matemático, posso falar que ele é falível, porque ele é falível, né? E você sempre vai ter alguma variável que vai estar faltando, porque a realidade é dinâmica, né? Não tem jeito, né? Uma coisa interessante, em todos os processos de previsão, geralmente as pessoas
se atentam muito à previsão média, né? Quando a gente faz a previsão, pega nessa linha azul, isso aqui nada mais é do que o ponto médio, né? De toda a probabilidade de acontecer aquele evento, né? Então, só que aquela linha azul, que é a previsão, nada mais trazendo aqui aquela piada da estatística, né, onda do bêbado, aquela linha azul que a gente viu, nada mais é do que essa faixa que separa as duas pistas, né? Se você pegar o andar do bêbado, ele tem um certo desvio em relação a essa média, que isso não pode ser ocultado, né? A gente não pode jogar isso para debaixo do tapete, esse é um componente que a gente tem que tratar ele de alguma forma dentro dos modelos, né? Então, o que a gente sempre traz em vez de só olhar para aquele ponto médio, a gente tentar olhar para a distribuição da previsão, né? Então, quer dizer, a gente vai ter um ponto médio, você vai ter um grau uma probabilidade associada àquele ponto, né? Ele pode estar disperso, um pouco mais para cima, uma probabilidade de ser um pouco mais acima, uma probabilidade de ser um pouco mais abaixo, né? E você teria, então, aquela curva azul que nada mais é do que a média dessas previsões, né? Por que eu estou dizendo isso? Quando você olha no ponto, né? Quando eu digo lá, você vai ter uma probabilidade de vender 50 mil itens num determinado dia, né? Beleza, mas o interessante é que você olha justamente a distribuição dessa previsão, né? Quanto mais mais fina for essa curva de distribuição, significa que mais certeza você tem na sua previsão. E quanto mais alongada, significa mais incerteza você tem associada a esse modelo, né? E por que eu estou falando isso, né? Bom, como eu falei, você tem uma probabilidade de ser 50, que é a probabilidade máxima, mas você tem uma probabilidade extrema de ser 100, uma probabilidade extrema também de ser 20, tem uma probabilidade um pouco menor de ser 60, uma probabilidade um pouco menor de ser 40, e a probabilidade maior é que seja 50 aqui no final das contas, né? Então, você tem uma distribuição em torno da sua previsão, né? Por que eu estou dizendo isso? Isso leva a gente para dois temas que é especialmente interessante quando a gente trata de previsão, que leva a gente para a tomada de decisão. Como eu falei, a gente trata isso em duas etapas diferentes, né? A primeira é medir o risco, né? Qual é o nível de risco que a empresa aceita tomar? Qual o nível de risco que ela está disposta a correr? Se eu te digo que a probabilidade maior vai ser 50, né? E você vai ter um risco da sua demanda ser 70. E você tem uma probabilidade de ser 70. O risco é justamente isso, é a probabilidade que essa demanda, que esse valor aconteça, né? Quer dizer, é inerente esse risco, né? Ele não pode ser ocultado. A outra questão a função de custo, né? Que está associada a essa previsão. Você tem errar para mais ou errar para menos te leva a resultados extremamente desiguais, né? Você pode ter excesso ou você pode ter insuficiência, né? Se você previu mais, você previu em excesso, você fez uma previsão em excesso, né? Você vai ter um custo ali que vai ser um custo de estoque, e no segundo caso, você teve uma previsão que você previu abaixo, você vai ter um prejuízo você vai ter um prejuízo de marca, uma ruptura no serviço, enfim, você prevendo abaixo, você vai ter um prejuízo, isso te leva a um resultado muito pior, né? Então, só para sumarizando isso tudo que eu estou passando rapidamente, a gente trabalha com esses modelos de previsão em duas etapas. Primeiro, a gente faz essa combinação de todos os modelos e como que ele pode atuar. E, por fim, você tem esse mecanismo de decisão, né? Que seria que sim, você teria a associação associado qual o nível de risco que você quer incorrer e qual que seria, por fim, a e você teria por fim como que é a função de custo da que você quer trabalhar. Você consegue ver, né? Qual que seria o ângulo das funções de custo, né? Tanto para mais quanto para menos, né? Então, fechando, desculpa, a gente tem então essa parte da previsão, geralmente ela é mais associada a um perfil mais analítico de ciência de dados, e essa parte de tomada de decisão
ela está mais associada a um perfil mais de negócio, mais de business. Então, quer dizer, esses dois elementos, eles têm que necessariamente se retroalimentarem ao longo de todo esse processo, né? Eles têm que andar juntos ao longo de todo esse processo, né? E o que é interessante também, que é essa parte da tomada de decisão, a, a, a aversão ao risco, né? O nível de risco que a empresa pode estar associado, ele pode, a gente vê isso acontecer na prática, ele varia ao longo do tempo, né? Você pode receber um comunicado que o nível de risco agora vai ser vezes X, depois vai ser Y, em determinado momento você quer arriscar menos. Isso acontece a todo momento, basicamente, né? E, por fim, as oportunidades dessas aplicações, elas são imensas, né? Desde da indústria 4.0, desde a parte de entrada de matéria-prima, de você vai fazer a previsão, né, da sua commodity. Então, se o preço vai subir ou não, você vai fazer uma previsão de falha de máquina, controle de qualidade, até o canal de logístico, chegando o canal logístico até o seu cliente, em todos esses processos, você consegue colocar um modelo de data science. E o que acontece, a gente vê também, é cada vez mais frequente, dentro de uma mesma área, dentro de um mesmo setor, na empresa, você ter mais de uma consultoria, mais de uma empresa, cada uma respondendo uma pergunta diferente de data science, né? E alguns modelos preditivos que a gente já desenvolveu ao longo desse tempo todo, né? A gente deixou aqui só algumas coisas só para pontuar, né? Algumas coisas que a gente já fez e que são aplicadas também principalmente aplicadas nessa questão de indústria 4.0, né? Bom, enfim, era isso a apresentação que a Murabi trouxe, né? Eu espero que vocês tenham gostado e eu passo a palavra. Muito bom, Felipe, sensacional. Ó. A gente fala de risco-retorno, a Murabei mostra como fazer risco-retorno na prática, aí, com dados e com muita informação. Então, a quem quiser falar depois com a Murabei, anote aí o nome, aí Murabei é o nome da empresa, eles vão estar depois aí disponíveis para uma sala específica para vocês conversarem, tirarem dúvidas, procurarem mais do Felipe, tá? Obrigado, Felipe. Excelente apresentação. Vamos passar para a próxima apresentação aí, Machine Learning para o aumento do rendimento de processos industriais com Matheus Ferreira, com ele. Tá pronto aí, Matheus? Matheus está já compartilhando a tela, está começando a compartilhar a tela. Matheus? Eu estou com o mesmo problema de... Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Está parecendo que está muito... bom, vocês estão vendo minha tela também. Ainda não. Não? Dá um stop e volta aí para ver se funciona. O Zoom travou. Estranho, está acontecendo aqui, é um público que a gente falou, vamos fazer aqui no Zoom, né? Estamos com a sala lotada, com mais de 100 pessoas aí na sala, então acho que é isso, tá dando certo aí, Felipe? Ô, Matheus? Opa! Eu acho que o Matheus Ele caiu e travou. entrou de novo. Ele acabou de entrar de novo. Tá, então vamos esperar aqui um pouquinho, então. Deixa eu ver. Tudo bem, Brito, se você falar um pouquinho da sua? Que tal? Enquanto o Matheus está assim. Sem problema. Então, eu vou passar. Espero não ter o mesmo problema que ele. Não, acho que não. Se tudo vai dar tudo certinho aqui. Vamos lá. Então, vou deixar aqui projetos de inteligência artificial aumentando a produtividade e reduzindo desperdícios com Jean Lins Brito Zanata, tá bom? Da Kitron. Estão vendo minha tela? Estão me ouvindo? Sim, tá funcionando aí direitinho. Então, vamos lá. Boa tarde, prazer. Meu nome é Jean. As pessoas me conhecem por Brito, com esse nome esquisito aqui. Eu sou diretor da Kitron. E nós, aqui da Kitron, representamos a Data Profit do Brasil, que é uma empresa da África do Sul, especializada em Machine Learning. O objetivo da apresentação é mostrar um estudo de caso, que, na verdade, foi o projeto inicial que levou a gente a desenvolver o produto Prescribe.
Esse estudo de caso iniciou em 2016, numa fundição, Atlantis Foundry, tá? Que fabrica blocos de motores para veículos pesados, e apresentava um refúgio até que, para o tipo de processo, não era tão alto, pela complexidade do produto. Acontece que um processo de fundição ele é composto por várias variáveis controladas em função das suas etapas. Esse projeto, especificamente, ele foi escolhido 37 variáveis ou dimensões, que é como o pessoal comenta sobre redes neurais, tá? Mas para a gente, variáveis e dimensões é a mesma coisa. Se a gente tivesse dentro de uma Atlantis Foundry ou de qualquer empresa de manufatura um time técnico que fosse implementar um projeto para tentar entender a interação dessas 37 variáveis, considerando que no mundo de fundição é no mínimo 10 vezes mais do que isso, tá, gente? Mas como essas variáveis se relacionam de uma tal forma a gerar um problema de qualidade, tá? E aplicássemos uma ferramenta DOE, sendo que cada variável pudesse ter 3 tipos diferentes de medidas, esse time técnico, para entender a interação dessas 37 variáveis, precisaria fazer essa quantidade aqui de experimentos, ou seja, é humanamente impossível pôr isso em prática. Daí surgiu a demanda da Atlantis em recorrer à DataProf para desenvolver um projeto que auxiliasse eles pelo nível de complexidade que é esse processo. Ou seja, no final da história, o Prescribe, como tecnologia desenvolvida, ele ajuda exatamente ao time em extrair o máximo de valor dos indicadores da qualidade e produtividade, porque são processos extremamente complexos. Tá? Então, assim, vamos pensar na prática. Você tem um time técnico, por exemplo, reunido para tentar identificar, entender o porquê que deu um determinado problema, uma falha, um refúgio num bloco de motor, e normalmente eles passam por essas 5 etapas, como processo de análise. Tá? Normalmente, o que é comum? Estruturação de dados, processo de análise, tomar decisão, são atividades manuais. Isso é o mais comum no processo de manufatura de modo geral. Tá? E é lento, é moroso, é complicado, e principalmente quando você está lidando com um processo extremamente complexo, uma quantidade enorme de variáveis. E aqui tem um videozinho que mostrava, tá? Não está rodando, mas tudo bem. Aqui mostra o refúgio interno e externo oscilando durante um período de 8 meses em que a DataProf levantou as informações para entender o comportamento da qualidade com um time técnico trabalhando com as ferramentas tradicionais. Então, isso daqui oscila, sobe e desce, porque hoje está calor, amanhã tem mais umidade. Ou seja, a forma de lidar com essa quantidade grande de variáveis é extremamente complexa, na medida em que a interação dela é complexa. Tá? Num primeiro momento, o que eles pensaram fazer? Vamos pensar num recurso, desenvolver algoritmos para atender a uma predição da qualidade. Ou seja, se eu entendo o comportamento desse processo aqui pela quantidade de variáveis e sei que futuramente isso pode acontecer um determinado defeito, eu consigo antecipar algum ajuste do processo. Isso entrega valor, faz muito sentido. Só que eles quiseram ir mais além. Eles resolveram desenvolver a solução para entregar prescrição. Ou seja, não é para prever se vai dar algum problema, mas preferencialmente evitar se o problema acontecesse. E para isso, essa prescrição ela tem que interagir no processo, ou seja, quais são as condições ótimas de cada variável que são controladas, que fazia parte dessas 37 do projeto, obviamente, que permitisse com que, antes do problema acontecer, eu pudesse ajustar. E é nesse momento que eles entregaram uma solução que permite com que o time técnico possa agir no processo antes do tempo real. Porque é comum você ter lá dashboards, você ter salas de supervisórios e você está monitorando em tempo real. Só que na hora que o pessoal vai intervir diante de um problema, de uma falha, algum defeito, algum desperdício já aconteceu. E o objetivo deles era evitar que esse desperdício acontecesse.
Só que para isso tinha que agir em tempo real. Ou seja, na prática, essas 3 atividades com o Prescribe passaram a ser automatizadas. Ou seja, o time técnico ele não tomava mais decisão, porque não dá para tentar entender como um deep learning, tratando 37 variáveis, né, e entendendo a correlação entre elas. Assim, pode parecer pouco 37, mas eles já fizeram projetos de 500, 1000 variáveis interagindo ao mesmo tempo, tá, gente? Isso foi o primeiro projeto deles, onde nasceu o Prescribe. Isso em 2016, final de 2017. Mas, na prática, contextualizando o desafio, é isso que eles passaram a entregar. Ou seja, o foco do time técnico é isso aqui, olha. É como colocar em prática as recomendações do sistema. Aqui era para aparecer um gráfico caindo, 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 até chegar quase 0 defeito, tá, gente? Então, assim, mudou completamente o mindset de todo mundo, gente assim especialista na área de qualidade, engenharia, e de repente não eram eles mais que tinham as recomendações daquilo que normalmente, com análises tradicionais do mercado, acabavam arrancando na unha. Tá? Na prática, saiu de 37 variáveis no começo do projeto e, no final, para chegar num nível de otimização quase 0 defeito, já tinham 225 variáveis sendo processadas pelo sistema. E isso que é o que a gente chama de melhoria contínua suportada por inteligência artificial, ou seja, são automatizações constantes que vão ocorrendo, onde o sistema vai direcionando o time para as melhores práticas em termos do que ajustar de cada variável. Então, se a gente olhar na prática, de uma maneira bem resumida, até mesmo pelo tempo, foram extraídos dados de várias fontes diferentes, desde PLC, supervisório, banco de dados de ERP, planilhas Excel, tá? E juntou-se com as variáveis, com os resultados de qualidade, ou seja, criou aquilo que a gente chama de visão unificada, um enorme banco de dados, onde as variáveis, cada uma na sua frequência, no seu limite, com a sua unidade, respeitando critérios de rastreabilidade, fizeram uma transformação, estruturaram para que esse carregamento desse banco fosse automatizado, tá? E pudesse relacionar parâmetros de processo com parâmetros de qualidade. A partir daí, eles conectaram o motorzinho do Deep Learning, de redes neurais. Naquela época, não existia o Connect. O que é o Connect? Já é uma tecnologia onde já permite trabalhar com N fontes de dados. Lá dentro tem 2 soluções específicas, tanto para IoT quanto para LC, e aquilo que está em historiador, banco de dados, de RP, planilhas Excel e assim por diante. E o Connect ele já faz essa estruturação preparando os dados para que já possa conectar o motor. Ou seja, o motorzinho é isso aqui, ó. Isso aqui também tinha uma animaçãozinha, tudo pulsando aqui. Cada pontinha desse daqui é um bloco de motor, tá, gente? Isso aqui nada mais é do que aquelas 37 variáveis onde a rede neural, o Deep Learning, consegue entender a relação dessas 37 variáveis ou dimensões e vai reduzindo, em camada por camada, vai reduzindo até chegar em 2 dimensões e transformar num ponto. Então, um ponto aqui, comparado com um ponto 3, de 1 para 3, nada mais é do que, por exemplo, a temperatura está no limite superior, a pressão está no limite inferior. Aqui não. Aqui é o contrário. A temperatura está no limite inferior e a pressão está no limite superior. Ou seja, isso aqui é uma amostragem, que devia ter uma animaçãozinha, de 1 ano, daquele período que eles analisaram, e o sistema começou a entender como as variáveis se relacionavam e qual foi o momento dentro desse período que teve o menor refúgio. E daí é que eles extraíram desse período aqui, o que é essa região ótima do espaço latente, tá? A condição do ótimo de cada parâmetro de processo. Esse é o entregável que o sistema faz. Tá? Então, nada mais é do que, ao invés do time técnico olhar uma variável e ajustá-la respeitando a especificação da engenharia, não, olha, a análise prescritiva diz o ótimo naquele momento que teve o menor refúgio. Existe um dashboard
onde cada variável tem o Bob é o best of the best, o melhor dos melhores, como limite superior e inferior, do momento naquela amostragem inicial, tá? Inicial, onde se alcançou os melhores resultados. E essa aqui é a faixa em vermelho de uma medida, da última medida do seu processo. Então, você tem todos os parâmetros em tempo real sendo monitorados pela inteligência artificial e posicionando a sua realidade de processo em relação à condição ótima de cada um. Legal, mas assim, se a gente olhar para essa tecnologia, para esse projeto especificamente, com 37 variáveis, que já é bastante, pensar em 500, 1.000 variáveis, Brito, como que o time técnico, embora tenha o ótimo de cada variável, como que o time técnico pode definir quais são as variáveis ou um plano de ação específico para começar a ajustar o processo e caminhar a realidade atual para a condição ótima? O que o pessoal da DataProfit fez? Ele criou um segundo dashboard, tá? Em que ele ranqueia, ou seja, as redes neurais conseguem entender quais são as variáveis de maior impacto para levar os ajustes de processo como definidos em planos de ação para a condição atual e direcionar para o menor refúgio possível. Tá? Então, assim... Oi? Teve um cachorro aí que pensei que ele fez a pergunta do cachorro. Mas, assim, com o menor esforço e menor tempo possível, tá, gente? Então, nesse dashboard, você tem várias áreas com todas as variáveis ranqueadas, e é nesse momento que o time técnico olha para isso e fala assim, pô, já sei onde eu estou tão distante do meu ponto ótimo e o quão importante é essa variável para eu ajustar e atingir os melhores resultados. Tá? O cachorro estava avisando que tá acabando o tempo, viu? Já estou terminando. 2 slides. Ou seja, só para vocês terem ideia, esse aqui é o CEO da Atlantis dizendo, numa revista americana em 2017. Em lotes que todos os parâmetros foram atingidos conforme o desperdício interno retribuiu até 90%. Em 3 semanas, refúgio zero. E quem era o dono da Atlantis era a Mercedes, tá, gente? Então, imagine um bloco de motor da África do Sul indo para a Alemanha e a Mercedes em 3 semanas ter refúgio zero. Nunca aconteceu isso na história de nenhuma função. Então, a gente já tem várias aplicações em vários setores de mercados diferentes, automotivo, siderurgia, mineração. E detalhe, trabalhamos com multi-objetivos, ou seja, não precisamos focar só com a otimização de uma métrica de otimização. Podemos trabalhar com consumo de energia, com refúgio, disponibilidade de linha, assim por diante. É uma empresa já renomada, só para finalizar. Para vocês terem ideia, em 2019 ganhou como a melhor solução de deep learning do mundo no Economics, e a gente está representando elas aqui no Brasil. Tá? Agradeço, é rápido o tempo. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição aí para maiores dúvidas ou questionamentos. Obrigado. Excelente, Brito, excelente aí. O pessoal já estava anotando. Quem falar mais sobre essa solução, anota aí Kytron, ele vai estar aí no final aí para tirar dúvidas, para vocês se aprofundarem. Que maravilha, né? Você falar, não, eu quero ter 5, 3% no máximo de não qualidade. Você tem um sistema que fala, faz assim que vai dar tudo certo. Você que define o que você quer ter de resultado. Maravilha, hein, Brito? Barbaridade. Vamos ver agora, finalmente, aí acho que o Matheus voltou, hein, Matheus? Machine Vamos Learning ver se para funciona. Vamos lá, então, Matheus. Vai colocando aí a apresentação que o Matheus vai falar sobre Machine Learning para o aumento do rendimento de processos industriais. Ele que é da 7D Analytics, né? O Matheus Ferreira. Por Obrigado, favor. Alexandre. Vocês estão me ouvindo e vendo minha tela agora? Agora sim. Então, excelente. Bom, obrigado, pessoal. Agradeço a AI pela oportunidade aí da gente falar um pouquinho de um case nosso, né? Eu sou o Matheus Ferreira, eu sou um dos sócios da 7D Analytics. A 7D Analytics, a gente fala que a gente é uma empresa de consultoria não tradicional, né? A gente acredita de verdade que o mundo muda quando decisões são tomadas, e o nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a tomarem melhores decisões com base em dados, em tecnologia, em algoritmos e também em conhecimento de negócio, né? Além de toda a parte matemática por trás, que é algo que a gente gosta bastante também. Então, esse é um pouco de quem nós somos.
E aí hoje, acho que até retomando um pouco do contexto que o professor Alexandre falou aí um pouco no início, né? Também é uma pesquisa bem interessante da BDI, já é um pouco antiga aqui, mas foi o último dado que eu encontrei desse tipo, né? Falando de potencial da indústria 4.0 no Brasil, né? Que eles acreditavam que tinha um gap aí de 73 bilhões por ano que a indústria poderia estar se beneficiando a mais do que se beneficia hoje com a adoção dessas práticas de indústria 4.0. Eu trouxe isso porque eu queria frisar aqui que a primeira dimensão aqui, né, que eles enxergam o maior potencial é relacionado à eficiência. E também teve alguns dados super interessantes aí que o professor Alexandre trouxe no início. Eu queria falar um pouquinho de algumas aplicações focadas em eficiência, apresentar um case brevemente para vocês, para tentar não ficar só com aquela visão de metodologia, né, para ver aqui realmente o que aconteceu concretamente no estudo de caso que a gente fez. Então, foi um estudo para a indústria de celulose, foi efetivamente um projeto que a gente fez super customizado para a necessidade desse nosso cliente. Então, o processo de produção de celulose, né, todos devem pelo menos imaginar, né, parte ali de eucaliptos, geralmente, né, ou podem ser, aqui no caso era eucalipto, e aí tem todo um processo industrial que vai gerar a celulose no final, né. Aqui a gente vai dar um zoom num pedaço desse processo, um pedaço que pega o cavaco de madeira ali, né, então que já os troncos de eucaliptos picados, e aí você tem uma panela de pressão chamada digestor, que é um equipamento de quase 60 metros de altura, que faz esse processo de digestão e gera essa polpa de celulose, né? E aí esse é um processo que acaba sendo complexo, né? O que a gente estava estudando aqui é justamente o rendimento, né? Então, o quanto entra aqui de cavaco de madeira vai, com outros pontos ali, vai gerar um tanto de polpa, né? Isso é o rendimento, a relação entre esses dois pontos. Isso acabava oscilando, né? É um processo super complexo, tem muitos parâmetros, muitas variáveis de controle dentro desse digestor. É um processo complexo, porque é um processo de produção contínua, então ele funciona 24/7, tem uma série de pontos de retenção, onde o produto precisa ficar ali por um tempo naquela etapa do processo para depois avançar. Então, assim, tudo isso traz uma série de complexidades aí para a tratativa de dados, e por isso que exigiu bastante também algo mais customizado para a realidade desse produto. E aí também tinham várias fábricas, cada uma com tecnologias diferentes, umas mais recentes, outras mais antigas, cada uma tinha tipos de sensores diferentes, muitos sistemas envolvidos, bastante dados, né? Achei até interessante os dados que o professor Alexandre trouxe no início, né? Do quanto já existe de sensores e do quanto existe de aplicações reais de inteligência artificial. Existe um gap, se não me engano, era de 46% para 9%. Porque justamente já tem muitas empresas trabalhando aí em ter os sensores, mas às vezes com um pouco de utilização efetiva disso, né? Então, esse era um pouco do desafio, e aí o que eles queriam entender era um pouco desse processo de rendimento, né? Então, o que afeta mais, né? São as características da madeira, de onde que ela está vindo, de que região que ela veio, qual que é a densidade, ou são aspectos produtivos do processo, né? Então, são variáveis que eu tenho controle. O que afeta mais e como é que eu posso ajustar esses parâmetros para tirar o melhor rendimento? Então, para isso, a gente, como boa consultoria, a gente sempre começa entendendo, tendo uma fase de visibilidade, entendendo os inputs, todo esse processo, a parte do rendimento, que equipamentos são, como é que eles funcionam. A gente sempre tem algo que na nossa metodologia é super importante, a gente vê que tem resultados concretos, que a gente chama de organização das hipóteses de causalidade. Então, a gente gosta de conversar com as pessoas que entendem bastante do processo e entender quais hipóteses que elas têm do que influencia o rendimento. Ao invés de ir para um approach, me dá seus dados que eu vou te dar um resultado,
A gente gosta muito desse approach de entender as hipóteses das pessoas em relação a isso. Isso é super importante porque gera para a gente um mapa ali de relações que não tem nenhum viés de disponibilidade de dados. Então, a gente consegue ter uma visão efetiva ali do que as pessoas acreditam. Isso norteia toda a etapa de modelagem de dados, né? Então, como a gente falou, tem vários sistemas, tem problemas de qualidade, a gente precisa integrar tudo isso. E a gente sempre tem uma parte muito importante aí de feature engineering. Hoje já existem muitas bibliotecas, muitas coisas que fazem isso automaticamente, mas em todos os projetos que a gente fez, que a gente teve esse processo de criação de feature em conjunto com as pessoas que conhecem, e confrontou isso com esses processos automáticos de geração de feature, sempre conversar com as pessoas e traduzir aquilo em dados ganhou e gerou resultados melhores. Então, isso é algo que a gente acredita bastante, e para isso você precisa de uma alternativa um pouco mais de customização para essa parte de feature engineering. Teve toda uma parte de tratamento dos dados, uma visão de tempo, né? Porque a madeira que está entrando agora no processo, ela só vai sair no final lá como celulose daqui a aproximadamente 24 horas. Então, para eu conseguir estudar isso, a gente precisa fazer todo um tratamento temporal também dessas informações. E aí, depois de pronta essa base, né, lá no caso, foram dados super grandes aí, né? Então, a gente chegou com 735 milhões de registros em 654 variáveis, né, de 11 categorias distintas. Aí a gente aplica efetivamente o algoritmo de machine learning. Aí aqui também tem um ponto bem importante que a gente acredita. A gente sempre gosta de começar essa parte de modelagem com algoritmos mais simples. Porque, geralmente, se você consegue ter respostas boas com algoritmos simples, você vai ter um nível de interpretabilidade daquele resultado super acima do que de um modelo muito avançado, né? A gente tem tecnologias hoje que são super avançadas de algoritmo, coisas de deep learning, né, que têm crescido muito. São modelos, hoje é o topo aí da inteligência artificial, dos novos desenvolvimentos, mas a gente sempre gosta de trabalhar nessa linha. Se é possível resolver com modelos mais simples, vai ter muitos benefícios em relação a isso, porque você vai conseguir entender um pouco melhor o que está por trás daquele algoritmo e tomar decisões mais assertivas, tá? E aí, no final, a gente transformou isso em um simulador, que eu vou explicar um pouco mais no próximo slide, tá? O que a gente teve de resultado, tá, desse projeto, tentando concretizar um pouco melhor. Acho que um dos grandes pontos aí que as pessoas que participaram ali começaram a ter muito mais conhecimento desse fenômeno para começar a agir de forma diferente, testar coisas que possam aumentar o rendimento. Então, existem alguns outputs ali, né, de importância de variáveis, faixas ideais de trabalho para cada uma dessas variáveis. Isso aumenta o conhecimento das pessoas e ajuda elas a tomarem melhores decisões, né? E aí a gente também converteu isso em uma ferramenta. A gente, por opção estratégica, a gente decidiu trabalhar inicialmente com um simulador, né? Um simulador que eles colocavam, então está previsto chegar uma madeira da região tal, com tais características, e a fábrica está parametrizada dessa forma. Qual vai ser o rendimento previsto? E ele gerava um valor, né? E aí, esse valor, o usuário poderia aí fazer algumas calibrações de rendimento e testar na prática se aquilo acontece, né? Para a gente, esse passo foi super importante porque ele ajudou a entender um pouco melhor os limites do modelo e nortear um pouco os passos de evolução depois. E aí, só para fechar, o último, mas não menos importante, né, que foi elaborado um business case pela própria empresa em relação ao potencial ganho que eles tinham com essa utilização dessa ferramenta. Então, já de uma forma, já nesse início de uso da ferramenta, nos primeiros meses, eles identificaram que já seria possível ter ali um aumento de 1,7 no rendimento,
de aí um business case elaborado pela própria empresa. A estimativa é que isso, né, considerando o ganho até a perpetuidade, teria um potencial de gerar 150 milhões de savings em custos industriais. Então, que é algo bem, bem expressivo. Muito bom, hein? Muito bom, hein, Matheus? Estamos terminando, né? Sim. Sim, sim. E aí, com isso, eu encerro a minha apresentação. Pessoal, aqui foi bem pouco tempo aí, mas eu estou à disposição no final aí para conversar, caso alguém deseje. Sim, então, ó, se vocês quiserem saber mais sobre essa solução aí, 7D Analytics, vai estar lá na salinha, lá, procure para esse tema aí, que legal, ó. Quanto? 48 milhões nos 5 primeiros anos, ó. Baita Exatamente. resultado, hein, Matheus? Baita Muito resultado. Agora bacana, vamos seguir aqui com... Obrigado, Alexandre. Obrigado, Matheus, obrigado. Vamos seguir aqui com velocidades super-humanas, com RPAs em seus processos, com ele, com Alexandre Saido, da Lumina Mind. Pronto aí, Alexandre? Vamos lá, tudo bem? Boa tarde, estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo sim. Então, maravilha. Obrado, Alexandre. Obrigado, I2AI. Prazer estar com vocês aqui essa tarde. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre, né, como é que são essas velocidades aqui super-humanas usando RPA e inteligência artificial nos processos das nossas empresas, dos nossos clientes. Vamos lá. Bom, eu sou Alexandre Seidel, sou cofundador da Lumina Mind, então é uma empresa de consultoria de automação inteligente. Então, nós ajudamos os nossos clientes na automação dos seus processos, levando resultados excepcionais, empresas de diversos portes, de diversos segmentos. Sou cofundador também da Finex, uma startup de automação voltada para automação dos processos financeiros, especificamente do contas a pagar de pequenas e médias empresas, e também tenho orgulho aí de ser professor da I2AI, do módulo de RPA, dos cursos aí de tecnologias de inteligência artificial da I2AI. Então, vamos lá. O Gartner cunhou esse termo, né, a hiperautomação, né, e vem trazendo a hiperautomação como uma das 10 principais tendências de tecnologia desde 2020. Nos últimos 3 anos, 20, 21, 22, ele tem trazido a hiperautomação como uma das 10 principais tendências tecnológicas que estão sendo adotadas pelas empresas ao redor do mundo, né? E o que vem a ser a hiperautomação? Ela consiste nas organizações que usam a tecnologia para automatizar as suas tarefas, seus processos, seus sistemas, antes que tarefas essas que exigiam antes julgamento ou ação humana. Então, isso é muito interessante, né? Ação, execução das tarefas, execução das operações ou julgamentos, análises, processos de tomadas de decisão. Eles vêm sendo cada vez mais automatizados e em torno disso que consiste o termo da hiperautomação. E, do ponto de vista de tecnologias, né, a hiperautomação consiste na utilização de diversas tecnologias de forma integrada. Então, a gente está falando de RPA, de Robotic Process Automation, estamos falando de tecnologias de inteligência artificial, tecnologias de workflow, de integração, de process mining, ou seja, a utilização dessas várias tecnologias de forma integrada, ajudando as empresas na identificação e na automação dos seus processos de negócio e a adoção cada vez mais acelerada dessas automações nas diversas áreas, departamentos das organizações. Falando especificamente aqui, né, dessa junção de RPA e inteligência artificial, né, que são os processos de automação inteligente, isso vem sendo cada vez mais utilizado pelas organizações ao redor do mundo, a junção dessas capacidades de inteligência artificial, machine learning, visão computacional, NLP, com as capacidades de RPA, né, de automação dos processos. E cada vez mais esses projetos estão se aproximando, né, do front office. Normalmente, as estratégias de automação das empresas se inicia com os projetos de back-office, os processos de back-office, mas cada vez mais eles estão sendo implementados também para o front office, tocando o cliente. Bom, selecionando algumas dessas tecnologias que a gente comentou que fazem parte desse conjunto de tecnologias da hiperautomação, né? Então, a gente pode destacar aqui algumas delas. Uma delas é o Process Mining, né? Então, as tecnologias de Process Mining sendo cada vez mais adotadas dentro das estratégias de automação das empresas. E o Process Mining ele tem a capacidade
de ajudar as empresas na descoberta de processos candidatos à automação. Ele tem a capacidade de ajudar as empresas na otimização desses processos, na identificação de gargalos, na identificação de oportunidades de melhoria desses processos. E também, né, na análise dos resultados do ROI que as automações que sejam implementadas sobre esses processos, elas estão gerando para as organizações. Quando a gente fala de RPA, utilização das tecnologias de Robotic Process Automation, exatamente para a gente acelerar a execução dos processos muito manuais, processos repetitivos, que passam a ser executados de forma automatizada por esses robozinhos de software, né? Tecnologias de automação core, como soluções, tecnologias de workflow, tecnologias, motores de regras de negócio, tecnologias de processamento e captura de informações em documentos, sejam eles documentos com informações estruturadas ou não estruturadas, e as tecnologias de inteligência artificial, né, e de inteligência operacional, que nos ajudam, que nos auxiliam a entender as informações, os dados contidos nesses documentos, os dados contidos nesses processos, para ajudar em processos de análise e de tomada de decisão. Então, a gente selecionou aqui esse conjunto de tecnologias que estão trabalhando, né, de forma sinérgica e trazendo, né, cada vez mais benefícios de negócio para as organizações. Falando um pouquinho aqui do RPA, né, trazendo aqui uma fotografia, aqui uma luz aqui sobre o RPA. Então, o RPA é a tecnologia que é o Robotic Process Automation, que consiste numa força de trabalho virtual, uma força de trabalho digital, que são aqueles robozinhos de software que vão executar as tarefas sobre os sistemas corporativos, sobre, né, as ferramentas que nós utilizamos no dia a dia, da mesma forma que nós humanos fazemos, executamos, só que de forma, né, automatizada, no lugar da execução humana. Então, trazendo todos os benefícios de eliminação de erro, né, de aumento de agilidade, de padronização na execução dessas tarefas, desses processos. Algumas características aqui do RPA, né? O RPA ele pode atuar em cima de qualquer processo, de qualquer tarefa, porque ele atua sobre as interfaces das aplicações. Desde que o meu robozinho de software tenha as mesmas permissões de acesso que nós humanos temos, ele vai ser capaz também de executar aquelas mesmas tarefas, aquelas mesmas atividades, emulando as ações humanas, de forma padronizada, trabalhando de forma ininterrupta, né, 24/7, com grande flexibilidade, diferentemente dos humanos, né, que são mais especializados na execução de determinados processos, tarefas. O RPA ele pode executar o robozinho de software pode executar qualquer tarefa, dependendo da necessidade que a empresa tenha, né, né, eventualmente situações de pico, momentos de pico, que eu precise alocar mais robôs de software para executar uma determinada tarefa num período de fechamento, por exemplo. Passado aquele período, eu consigo desalocar esses robôs e redistribuir a ação deles para outras tarefas, para outros departamentos, para outros processos. Então, é uma tecnologia fácil de implementar, rápido de escalar, que traz um ROI bastante acelerado para as organizações. Vamos pensar aqui num contexto, aqui, por exemplo, de um processo de reembolso, né? Num processo de devolução. Vamos pensar no contexto de uma indústria que tem um processo B2B, né, com outras empresas, por exemplo, e que você tem um processo de reembolso, de devolução de algum produto ou de um lote de produtos. Vamos pensar que essa empresa, essa indústria tem seus diversos sistemas, seus sistemas de atendimento, seu CRM, seu ERP, porém, esses sistemas não estão totalmente integrados, que é uma realidade que a gente identifica, né, em grande parte das organizações. Então, é um processo que é basicamente um processo manual de lançamento de informações nesses diversos sistemas, de tomadas de decisão, e que acontecem ao longo da execução desse processo de reembolso, de devolução e reembolso. E vamos imaginar que esse processo hoje muito manual, ele demora 7 dias para ele ser concretizado. Quando a gente coloca, por exemplo, uma tecnologia de RPA, a gente consegue eliminar toda aquela tarefa, aquela atividade humana de digitação de informações
a gente consegue reduzir esse tempo de digitação humana. Então, por exemplo, né, aquelas requisições, aquela solicitação de informações, de solicitação de devolução que veio através dos diversos canais daquela minha indústria, seja o meu portal B2B, seja o meu canal WhatsApp, seja o meu call center, as solicitações que vêm desses diversos canais e que eu tenha que imputar essas informações no meu sistema de CRM, por exemplo, com a solicitação de devolução, com a solicitação de reembolso. Depois eu tenho que fazer um novo input, por exemplo, no sistema de contratos, no sistema de vendas, para eu poder analisar os termos e condições daquele contrato, daquele processo de devolução, né? A minha área comercial, analisar, né, o impacto que aquilo vai trazer aqui para o meu relacionamento com esse cliente, para aquelas minhas vendas. Então, eu elimino, né, todo esse processo de digitação, de data entry nos meus diversos sistemas com a utilização do RPA. Eventualmente, eu tenho documentos que eu preciso extrair informações desses documentos. Então, posso introduzir também capacidades de processamento de documentos, usando OCR, usando NLP, usando, né, Machine Learning, para extrair informações desses documentos, interpretar, entender o que está sendo, os dados que fazem parte daquele documento e introduzir essas informações dentro do meu processo. Com isso, eu ganho mais tempo. Tá, Saidon, para a gente concluir aqui. Ótimo, perfeito. Chatbots inteligentes, todas a necessidade de comunicação que eu tenho, que a minha equipe de vendas precise se relacionar com esse meu cliente para negociar os termos e condições dessa devolução, desse reembolso. Ao invés disso, eu substituo por chatbots inteligentes, né? E eu preciso tomar decisões. Atualmente, eu preciso rodar por um workflow de aprovação humana. Com base nos meus históricos de decisão, eu posso automatizar esse processo de tomada de decisão usando algoritmos de machine learning, por exemplo, de análise preditiva para automatizar essas minhas decisões. Enfim, pessoal, são diversos os benefícios que a gente pode trazer para as organizações relacionados ao aumento de produtividade, redução de custos, aumento de receitas, através da automação e principalmente através da automação inteligente. Obrigado, estou à disposição de vocês aqui para a gente bater o papo na sequência. Excelente, você vê o que dá para fazer com o RPA, quantas possibilidades, né? Praticamente tudo pode virar processo automatizado, né, Saidon? Muito bom. Perfeito. Quiserem depois conversar mais, é Lumina Mind com o Alexandre Saidon, anota aí, Lumina Mind, vai ter lá o espaço para vocês conversarem lá com ele também. Vamos agora para a nossa penúltima apresentação, AIoT na melhoria da produção fabril da Eng4, com Yuri Bernardo, correto? Pessoal, boa tarde. Sim, é isso mesmo, correto. Vamos lá, Yuri. Você compartilha a sua tela aí? Sim, estou ótimo. vendo. Então, estamos vendo sim. Fica à vontade, meu caro. Bom, pessoal, eu sou Yuri Bernardo, eu sou cofundador aí da Eng4Tech e nós trabalhamos com diversas frentes, né? Vamos falar hoje um pouco sobre a nossa solução para coleta de dados via IoT com a nossa estrutura. Ótimo, muito bem. Quero aproveitar também aqui, eu vou dar alguns toques. Tudo bem, Alexandre? Como vai? Tudo já, Guilherme? Fica à vontade aí. Muito boa tarde aos nossos amigos. Nós estamos aqui realmente, como o Yuri comentou, nós vamos falar das soluções, o que abrange a Eng4, que ela não é simplesmente uma empresa de outsourcing, mas todo o nosso viés acabou sendo moldado e forjado aí com os desafios de permitir que as empresas dessem um passo para uma maturidade digital, acompanhando, né, toda a evolução. Isso também implica na indústria 4.0, porém os problemas que foram acontecendo. Nós vemos aí uma grande maturidade, os parceiros apresentam todas as suas capacidades. A gente vai falar um pouquinho antes de como habilitar isso. Como que a Eng4 se posiciona como uma empresa que permite essa jornada acontecer, tá? Nós hoje somos uma empresa que tem uma estrutura de uma holding, né? Nossa principal performance é garantir que toda a nossa especialização seja democrática para os clientes. Então, apoiar as PMEs, as pequenas e médias
empresas, como também as grandes empresas, na jornada de maturidade da infraestrutura para o IoT 4.0. Porque não se trata somente de você ter uma infra local para que isso aconteça. A gente tem que pensar na governança, na escalabilidade, nos projetos que vão permitir às empresas manterem uma cadência de uso dos dados, das suas fontes, para utilizar aí sim, aplicar um algoritmo de machine learning e obter os resultados para manter ela cada vez mais produtiva no mercado, né? A gente fora é uma parceira bem consolidada com a Microsoft, Databricks, AWS e a Intel na frente, principalmente aí de visão computacional. Manda bala, Yurão. Boa. E aí nasceu a Engifor Agro, uma das nossas especialidades. A gente cria soluções para campo, né? Para field services também, no campo agro, na agrícola, permitindo não só as informações daquilo que se dá na cadeia logística, mas até mesmo do próprio plantio. Como que a agropecuária também se desenvolve nas frentes que cabem aí a otimização dos seus processos, da melhor forma dos seus insumos serem transacionados para o cliente final, e bem também como ser efetivamente aí, voltado aí para sua frente no que tange a, bom, vamos fazer um plantio, como que a gente pode atuar para definir o terreno, o solo, a replantagem e tudo mais. E também uma das frentes que nós queremos mostrar aqui é da Engifor Indústria. Por favor, Yuri. É onde a gente vai falar um pouco das nossas bases de capacidade de coleta das informações e essa jornada até a nuvem, tá? Porque nós estamos nos aprimorando, porém nós somos muito consistentes quando se trata de ambiente hostil, tá? A gente já tem os nossos devices preparados para esse tipo de cenário. Pode passar, Yurão. E é disso que nós vamos tratar. O Yuri é o nosso especialista, nosso diretor aí de IoT, focado também principalmente na sustentação desses projetos, e com isso a gente consegue passar um pouco de conhecimento para vocês também, tá? Para que vocês entendam como que essa jornada acontece. Manda bala, Yuri. Beleza. Bom, nas coletas de dados, qual o nosso posicionamento, tá? Temos devices aprimorados, voltados principalmente para aquilo que é o desafio, tá? A gente busca, através de um assessment, entender qual que é a necessidade que o nosso cliente realmente identifica, e com isso, com o assessment, a gente entende a jornada para os quick wins, de que maneira a gente garante resultados rápidos, né? Então, nós temos toda a solução infraestrutura, como também a solução na base de coleta, seja para a terra, seja para um ambiente que não tem conectividade, onde a gente acaba perdendo visibilidade dos dados, para realmente habilitar. Como que eu vou ter um machine learning aplicado se eu não tenho uma base de dados robusta? Não tem um data quality ali aprimorado, realmente fazendo todo o saneamento das informações que estão chegando até a ponta. E não se trata só disso, trata-se também da capacidade de se adaptar ao cenário do cliente, para que a gente não fique só detido àquilo que é a infra, que muitas vezes burocratiza todo o processo. A gente consegue ter a nossa forma de atuar usando as frentes de IoT Edge, né? Isso permite que a gente trabalhe com premises, dê o sinal e envie as informações. Bom, para alguns casos a gente consegue realmente, estando num ambiente de cobertura de rede, a gente consegue passar informações já em Stream Analytics, com tempo real, mas em alguns casos isso não é viável. Por favor, Yurão, aí você já pode mandar a bala, amigo. Beleza, muito obrigado, Guilherme, pela introdução. Tudo junto. Então, pessoal, eu vou falar aqui mais da parte técnica, né? Como nós atendemos o nosso cliente e atendemos as necessidades das empresas que estão precisando trabalhar e coletar dados e analisar melhor esses dados, né? A gente trabalha com os hubs de dados, né? Coletando os dados dos devices, então a gente usa basicamente a cloud para poder fazer isso. A gente está preparado para trabalhar com diversos tipos, né, de ambientes, de infraestrutura. Então, a gente consegue ir até o ambiente fabril, o chão de fábrica, a gente consegue ir até o campo, como o Guilherme falou, na parte do agro, a gente consegue trabalhar com vinícolas, avícolas, enfim, todos esses cenários aí a gente consegue superar, né, esses ambientes hostis, né,
e a gente consegue trazer essas informações para a nuvem, né? Para o lado onde pode ser processado, para o lado onde pode ser trabalhado com machine learning, com BI e a inteligência artificial. A gente garante, né, uma disponibilidade alta. Os nossos devices, né, que a gente desenvolve, eles têm a possibilidade de ter um automonitoramento. A gente também consegue trabalhar com dados de telemetria, né? Então a gente consegue entender como está a saúde do dispositivo de uma maneira bastante fácil, eu diria, né? Então a gente consegue atuar até de forma preditiva na questão da falha do nosso sistema, né? Então assim, a gente trabalha não só para garantir que o dado do cliente saia da origem e chegue até o destino, como também garante que todo o nosso sistema está trabalhando com eficiência, com lisura, com alta disponibilidade, alta qualidade, enfim. Isso é conseguido através de computação de borda, né? Então, todos os dispositivos eles estão trabalhando dentro da nossa infraestrutura, entretanto, ainda assim, no ambiente do cliente, né? Então, precisa de muito pouco recurso de infraestrutura do cliente. A gente praticamente entrega todo o processo pronto, né? Obviamente, a gente vai verificar se é necessário um módulo, por exemplo, de 4G, ou se for alguma coisa muito mais distante, né? Talvez um GPRS tenha que ser necessário para atender, enfim. Mas também trabalha com módulos de Wi-Fi ou então LAN, né? Para ficar mais dinâmico, caso essa infraestrutura esteja disponível. A gente tem uma forma bastante abrangente de monitorar esses ambientes, como eu falei, né? Então, a gente tem os painéis de controle. A gente tem esses logs de operação que a gente usa até de maneira a fornecer mais informações para o cliente, porque até muitas vezes, né, as informações que o cliente pede, a gente viu numa palestra mais cedo, de que o projeto começou com uma coleta de poucos parâmetros e depois foi aumentando. Então, dessa maneira, a gente consegue também até fornecer informação para o cliente, falar, ó, você está vendo essa informação aqui? Às vezes ela pode ser interessante. Você pegar uma temperatura ambiente, uma umidade relativa, algo nesse sentido para também direcionar, né, esse tipo de saída, né, de solução inteligente, digamos assim, para o nosso cliente também. A estrutura que a gente trabalha atua, né, a gente consegue entregar um self-deploy, então a gente consegue entregar um hardware, uma caixinha, o cliente leva para o ambiente dele, se tiver numa distância muito grande daqui, então está em outra cidade, em outro estado, é perfeitamente possível ele conseguir, com pouca instrução, né, ele consegue colocar, testar e fazer funcionar, né, conectar no nosso ambiente. Então, mais um minutinho, tá, Yuri? Só tá, para... beleza. Perfeito. Então, assim, a gente consegue atender com uma eficiência muito grande e com robustez e também facilidade, que eu acho que essa é a palavra-chave, sabe? Entregar essa informação de maneira prática, né, para o cliente. Então, ele consegue também fazer um self-deploy, tá? A gente também trabalha com um CI/CD, então a gente consegue atualizar as informações, enfim, tudo remoto, é bastante prático isso. E aí, tudo isso acaba se refletindo para os datasets que são enviados para analytics, ou para machine learning, ou para a inteligência artificial poder trabalhar e entregar esses dados para o cliente. Tá. Aqui, só finalizando, rapidamente como a nossa estrutura funciona. A gente tem os devices no campo, que estão conectados de alguma maneira pela rede, enviam os dados para uma camada, né, de ingestão e provisionamento.
que aí a gente pode usar uma delas, por exemplo, só o Data Hub, ou dependendo da necessidade do cliente, usar os dois. E aí aquela estrutura também de Lambda, né, de arquitetura Lambda. A gente pode usar, entregar para o cliente, dependendo da necessidade dele, ambos os caminhos, né, o Hot Path e o Cold Path, ou dependendo da necessidade dele, só um ou outro. E aí toda a estrutura também que ele necessita, né? Então, com BI, com mobile apps, web apps, e a inteligência artificial e o machine learning. E aí um pouco do output que a gente lida, né? Então, a gente trabalha com reconhecimento de imagem para poder fazer validação preditiva das saídas, né? Então, contando, verificando a qualidade. A gente consegue também fazer uma validação Muito bom, Yuri. Muitos outputs diferentes aí. Infelizmente, estamos chegando no final do tempo aí, mas as pessoas vão poder conversar com vocês aí depois, viu? Quer falar com a End4 aí? O Yuri vai estar lá, né? Salinha especial para você falar com o Yuri, com o Guilherme aí, tá? Na End4. Muito bom, muito bom. Vamos para a última apresentação aí. Obrigado, Yuri, pela sua apresentação. Vamos para a última aqui, para a Adeline Século falar de inteligência artificial no chão de fábrica, ela que é da Bosch, trazendo algumas das soluções da Bosch nesse setor. Vamos lá, Adeline, seja bem-vinda, né? Fique à vontade de apresentar aí as soluções da Bosch, Adeline. Acho que está no mudo agora, né? Deixa eu ver. Estamos te ouvindo? Espera aí, deixa eu voltar lá. Estávamos vendo a tela, mas não estamos te ouvindo. Tá, vou compartilhar de novo. Legal. Estão vendo e ouvindo? Estão me vendo aí, tem que colocar sua apresentação. Agora sim. Tudo bom. Bom. Agora sim. Então tá. Bom, meu nome é Adeline Século, eu sou engenheira de tecnologia e inovação na Bosch, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, trazer alguns casos, né, de aplicações de inteligência artificial no chão de fábrica, né? Para muitas pessoas é uma surpresa, né, quando a Bosch fala de inteligência artificial e internet das coisas, mas nós temos um departamento que nasceu como um POC, Factory Engineering, então a gente começou fazendo POCs e protótipos, né, tanto internamente dentro da Bosch, no começo, e agora externamente também, já temos alguns clientes externos que estão comprando esses projetos da gente voltados para essa área de inteligência artificial. Então, a Bosch está fazendo o seu nome aí, né, nessa área também. Muita gente conhece pela parte de ferramentas, né, de autopeças, mas a gente está aí na inteligência artificial também. Bom, vou fazer aquela breve introdução, né, da inteligência artificial. Aonde que a gente usa isso nas nossas fábricas, né? Para extração de conhecimento, tomada de decisões, inferências, reconhecimento, resolução de problemas. E como que a gente faz isso, né? Muita coisa a gente faz através do machine learning, né? Uma vez que a gente está falando da indústria 4.0. Então, aqui uma pequena definição, né, que é a habilidade do computador de aprender através de dados ou experiência. Então, que técnicas que a gente usa para isso, né? Classificação, regressão, clusterização, detecção de anomalia e etc. E agora eu vou trazer um pouquinho em casos aplicados, né? Casos reais. Então, o primeiro deles é o falso rejeito. Então, era uma questão da linha de produção que tinha muito retrabalho, com aproximadamente 15% de rejeição. Já existia um sistema lá que utilizava a inteligência artificial, né, machine learning tradicional ali da época de 2012, 2013, e aí, utilizando-se visão computacional e as CNNs, né, foi feito o update dos modelos com Deep Learning, e aí foi
conseguido uma acurácia de 99%, né? Então, vou mostrar um pouquinho aqui como que era essa questão. Então, a gente tinha duas questões, né, para ser avaliadas aí, que eram o OCR, o reconhecimento, né, dos caracteres, e o shot pinning, que é um tratamento que melhora a superfície das peças. Então, essas peças passavam pela linha de produção, tinha um trigger, né, onde a câmera era ativada para reconhecer esses caracteres, enviar, né, para o computador. Caso essa peça fosse rejeitada, então ela ia, né, para a rede neural para reconhecer esses caracteres e então fosse devolvido o resultado. Vou falar bem rapidinho aqui. Então, esse processo foi dividido em 4 fases. Então, no primeiro, era reconhecido onde estavam os caracteres de interesse, depois cada um deles, depois esses caracteres eram classificados, identificados, e depois o shot pinning era identificado também. Um outro projeto também que utiliza a visão computacional e redes convolucionais também é o MVP, que a gente chama, né? Que aí é uma questão de linha de produção. Então, era feita uma checagem se a peça estava na linha de produção correta. Com esse projeto, a gente conseguiu 98% de acurácia. Então, a gente precisava avaliar se essas bombas, né, de vácuo, se elas eram brasileiras ou italianas. Então, a gente tinha aqui essa identificação, e se a montagem delas estava correta. Então, através de visão computacional, a gente precisava ver se tinha o parafuso, se tinha as buchas, né, se elas estavam no lugar correto. Então, aqui a gente pode ver que aqui ele identifica a bucha também, aqui ele identificou que está vazio. E também se o O-ring, né, está fora do lugar, como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem. Além disso, a gente tem esse projeto do Injector Holder, né, o STH. Aqui, essa linha de produção, ela já era o bottleneck, né, da fábrica. Ela já era o gargalo. Né? E com o rejeito que tinha, né? Com o retrabalho que precisava ser feito, ela piorava ainda mais a situação dessa linha de produção. Então, existem 8 bicos injetores, né? 8 tipos. E aí, no sistema que já tinha lá antes, 3% era rejeitado, e só que era falso negativo. Então, manualmente, um operador tinha que ir lá e avaliar esse problema. Então, a gente também fez um update desses modelos, né, através da inteligência artificial, e com isso, aqui a gente tem, né, o fluxograma. Então, ele passava pela câmera, todos esses bicos passam pela câmera, e aí, caso a câmera aprove, ok, ele vai para a linha de produção. Caso a câmera rejeite, ele passa por essa verificação, né, de inteligência artificial. Se for aprovado, continua, e se for rejeitado, aí vai para um controle humano. Desses 3%, a gente conseguiu uma acurácia de 99,5%. Então, reduzindo, né, o falso negativo para 0,5%. Só que num ano, a gente conseguiu salvar mais de 30 mil peças, e isso gerou um saving, né, de 2,1 milhões em vendas só no Brasil. E, por último, um projeto que está em desenvolvimento, mas que também está seguindo essa mesma linha, né, do quanto a gente consegue com visão computacional e deep learning, e nesse caso, né, a árvore de decisão também, aumentar, nesse caso, a vida útil, né, das ferramentas. Então, aqui, na linha de produção, a gente tem essa ferramenta e tem a peça trabalhada, né, tem o furo que essa peça faz, que essa ferramenta faz. Nesse caso, né, a gente tem aqui rapidinho a estrutura, né, do
do sistema como é. Então, a gente tem o CLP, as câmeras que vão fazer o processamento das imagens dessas peças, mas a parte da aquisição de corrente, vibração. Então, aqui a gente faz um processo, gera um banco de dados e faz um processo de fusão de sensores, né, de fusão de dados. Não é mais só baseado em imagens, esse projeto específico. Então, na fase 1, a gente faz a análise das imagens com Deep Learning e na fase 2, a análise dos dados com Machine Learning. E a gente tem, depois, a fusão de sensores, né? Então, aqui, a gente percebeu que a imagem, tem a imagem normal e a imagem que tem uma ruptura, né, na ferramenta, que é esse o ponto que interessa para a gente. Então, a gente viu que não precisava colocar a imagem completa, né? A gente viu de todas as imagens quais eram os pontos principais, e aí passamos a alimentar o sistema só com a parte que interessava. E com isso, a gente conseguiu aumentar a acurácia do modelo. Mais um minutinho, tá, Adeline? Em seguida, a gente conseguiu, através da aquisição de dados, né, fazer a fusão e conseguir aquela acurácia de 98% que eu mostrei. É isso, pessoal. Rapidinho, passando para vocês vários casos, e eu vou estar na salinha para poder falar com cada um, sobre cada um deles especificamente. Obrigada. Excelente, excelente. Fechou com chave de ouro aí também. Adeline, parabéns pelo